Então vamos ver esse exemplo aqui para fixar a matéria. Eu tenho um circuito aqui e eu quero descobrir quem? No item A, a resistência total. Ora, eles estão em série, o R1 está em série com o R2, está em série com o R3? Vamos ver. O R1 aqui, a perninha aqui direita dele, está ligado só com a perninha aqui, ó, de cima do R2. Se só tem uma ligação entre os dois, o R1 está em série com o R2. Do mesmo jeito, ó, a perninha de baixo do R2 está em série com a perninha do R3. Por quê? Porque só tem uma ligação entre eles. Só tem a perninha de baixo aqui do R2 ligada na perninha direita do R3. E eles também vão estar em série, essa resistência total, vão estar em série com a fonte. Vamos ver já isso aqui. Então vamos lá. Quem é a resistência total? Se eu sei que o R1, o R2 e o R3 estão em série, é justamente R1 mais R2 mais o R3. Então quem é a resistência total? 2 mais 1 mais 5. Vai dar igual 8 ohms. Então, agora eu tenho uma resistência total. Ó. Eu posso resumir esse meu circuito aqui, ó, nesse circuito aqui. Eu tenho uma fonte, lado positivo da fonte, lado negativo aqui da fonte, que vai estar ligado, ó, agora em um único resistor, que é o meu R total, que vale 8 ohms. Então, vai ter também uma corrente aqui saindo da minha fonte, que é a corrente S. A fonte está em série com esse resistor, se só tem uma perninha aqui entre eles, ligada entre eles, ele está em série. Então no item B, ó, ele quer saber a corrente da fonte resultante S. Quer saber essa corrente aqui, ó. Quem é a corrente? É a tensão da fonte fornecida por ela, dividido pela resistência total. Quem é a tensão da fonte? 20 volts. Quem é a resistência total? 8 ohms. Então isso aqui vai dar 2,5 amperes. E por último ele quer saber, ó, a tensão em cada um dos resistores. Ora, quem é o V1? A tensão em cima do R1 é a corrente I1 vezes o R1. A corrente I1 é a corrente que passa pelo R1 vezes o valor da resistência. Mas eles estão em série. Se eles estão em série, a corrente I1 é igual à corrente S, que é a da fonte, e eu sei quem é, o que eu acabei de descobrir, que é o 2,5. Então, isso aqui vai ser igual a IS vezes o R1. Então, quem é a tensão V1? Quem é o IS? 2,5. Vezes o R1, que é 2. A tensão V1, ó, vai ser 5 volts. E vamos fazer a mesma coisa da tensão em cima do R2, que quem é? É o IS vezes o R2. Quem é o IS? 2,5. O R2 é 1. 2,5 vezes 1 é o próprio 2,5 volts. E vamos fazer a mesma coisa o V3, que é a tensão em cima do R3. Quem é? É a corrente S, que é o 2,5, vezes a resistência dele, que é 5. Então isso aqui vai dar 12,5 volts. E esse exemplo agora? Eu tenho de novo vários resistores aqui ligados à minha fonte e eu sei que eles estão em série. Por quê? Porque só tem o lado direito da minha perninha do R1 ligado no lado esquerdo da minha perninha do R2. Aqui vai acontecer a mesma coisa com o R2 e com o R3. Aqui vai acontecer a mesma coisa com o R3 e com o R4. E assim por diante. Então, no item A, eu quero saber quem é minha resistência total. Ora, se estão em série, minha resistência total quem é? R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, quanto é que dá isso? É 7 mais 4 mais 7 mais 7. Quanto é que vai dar? 25 ohms.
Repare que aqui tem 3 resistores iguais. A gente poderia usar aquela formulazinha para auxiliar nessa conta. Quanto é que seria o R total, então? Seria o R2 mais N vezes o R1, por exemplo, já que o R1 é igual ao R3, que é igual ao R4. Então, quanto é que daria? É o R2, que vale 4, mais quantas vezes está se repetindo o valor do R1, que é o 7? 3 vezes, que é esse N aqui. Vezes o valor do R1, que é 7, vai dar de novo 25 ohms de resistência. E a corrente? Quem é a corrente? Ora, a corrente que sai da fonte, o IS, é quem? É a tensão da fonte dividido pela resistência total. Quem é a tensão da fonte? 50 volts. Quem é o R total? 25 ohms. Então a corrente que sai da fonte é 2 amperes. Repare que a fonte aqui está invertida, né? O lado positivo está para baixo e o lado negativo está para cima. Então a corrente está nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, né? O sentido convencional da corrente está no anti-horário. Então no item C, ele quer saber a tensão no resistor R2 e quer saber sua polaridade no circuito. O R2 está bem aqui. A polaridade que ele está indicando é o lado positivo para esse lado e o lado negativo para esse lado. Isso é verdade? Com certeza é. Se a corrente está saindo nesse sentido anti-horário, ela vai passar por onde primeiro? Por esse lado direito do resistor. O lado que ela passa primeiro é o lado positivo, o lado que ela sai é o lado negativo. Então a polaridade do R2 está correta. Eu quero saber então quem é o valor da tensão em cima do R2, que é o V2. Quanto é isso? É a corrente I2 vezes o valor do R2. Mas como o R2 está no circuito em série aqui com a fonte, então o I2 é igual ao IS. Então IS vezes o R2. Quem é o IS? 2 amperes. Quem é o R2? 4 ohms. Então quanto é que dá o V2, que é a queda de tensão ou a queda de potencial em cima aqui do R2? 8 volts. Bom, nesse exemplo, ele dá a resistência total e a corrente que passa no resistor 3, que é a corrente 3, que é essa corrente aqui que está passando no resistor R3. E o que é que ele quer? Quer saber o valor do R1 e o valor da fonte de tensão. Então, como é que eu faço isso? Ora, eu sei que a resistência total, quem é? É o R1 mais R2 mais R3. Porque eles estão em série. Eu sei quem é o R2, sei quem é o R3, sei quem é o RT. Quem eu quero descobrir é o R1. Então eu vou isolar ele. Vai passar todo mundo aqui para o outro lado e eu vou inverter. Vai ficar assim, R1 igual a RT. Aí vai passar o R2 para o outro lado e fica menos R2 menos R3. Então quem é o R1? Substituindo os valores aqui, o RT vale 12K, menos o R2 vale 4K, e o R3 vale 6K. Então o R1 vai ser igual a 12 menos 10, 2 kΩ de resistência. E agora, como é que eu sei qual o valor da minha fonte? Aplicando a lei de Ohm. Quem é a lei de Ohm do circuito em série? A corrente fornecida pela fonte, o S é de source de fonte em inglês, é igual à tensão da fonte dividido pelo R total. Eu sei quem é o R total. Eu sei quem é a corrente da fonte. Ele deu a corrente que passa pelo I3. Ora, mas o circuito aqui está em série. Ou seja,
A corrente que passa pelo circuito em série é a mesma. Então, a corrente 3, ó, é a mesma que passa aqui, ó, que é a corrente 2, que passa no resistor 2, que é a mesma que passa no resistor 1, que é a mesma corrente S que sai aqui da nossa fonte. A gente tem, ó, que a corrente que sai da nossa fonte é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, que são as correntes que passam pelos resistores. Todas são iguais. Por quê? Porque a gente tem um circuito que está montado em série. Então, o IS aqui, ó, é igual ao I3. Se a gente quer descobrir o E, passa o RT para o outro lado multiplicando, vai ser igual ao IS vezes o RT. Então, é quem? Quem é o IS? É igual ao I3 aqui, que vale 6 mili. Quem é o RT? 12K. Então, quanto é que vai dar essa conta? É 6, 1 milha, 10 a menos 3, vezes 12 vezes, quem é o K? 10 a terceira. Então, trazendo para cá, ó, quem é o E? Como é que eu faço uma multiplicação de dois números em notação científica? Multiplica o coeficiente, 6 vezes 12, vezes 10. O que é que eu faço com as bases aqui? Somo as bases. Menos 3 mais 3. Então, quem é o E? 6 vezes 12 vai dar 72. Menos 3 mais 3 vai dar 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, o E é 72 volts. O valor da fonte aqui desse circuito é de 72 volts. Bom, como é que a gente faria para medir tensão em cada um dos resistores aqui, ó? Primeiro eu tenho que ver que meu circuito está ligado aqui, ó, numa fonte de bancada, uma fonte que vocês vão ver lá no laboratório quando vocês estiverem fazendo as práticas. O lado positivo da minha fonte, ó, está saindo um cabo dele vermelho. Geralmente o vermelho é o lado positivo e o preto é o lado negativo. E está ligando, ó, numa sequência de resistores R1, R2, R3. E eles estão em série. Por que eles estão em série? Aqui, ó, só tem a ligação do R1 da perninha direita dele com a perninha esquerda do R2. Aqui do mesmo jeito. Aqui, ó, do mesmo jeito para o fio que está ligando aqui no fio preto, que está indo para a fonte. E a ligação da fonte aqui, né, como a gente já viu lá na terceira aula, ou quarta, se eu não me engano, o negativo está ligado aí, tem um jump aqui, né, um fiozinho ligando ele com o termo. Então eu configurei aqui minha fonte, ó, para botar uma tensão aqui, ó, no meu circuito. Isso aqui é como se fosse, ó, o meu circuitozinho aqui, ó, de 8,4 volts. Isso aqui é o E. Então eu tenho um circuitozinho aqui, ó, de 8,4 volts. E a corrente que vai passando nesse circuito é uma corrente de 60, mas 60 o quê? Miliampere. Então como é que eu sei quem é a tensão em cada um desses resistores aqui? Eu vou pegar agora um outro equipamento chamado voltímetro. Lá quando a gente estava medindo os resistores, a gente usou o ohmímetro. Aqui agora a gente vai usar o voltímetro para medir o quê? A tensão. Então como é que eu faço? A corrente sai do lado positivo da fonte. Então ela vai passar primeiro, ó, por esse lado esquerdo do R1. Então ele vai ser o lado positivo, o outro lado negativo. Eu vou pegar meu voltímetro, a perna positiva, que tem um cabo vermelho, eu vou encostar no lado positivo aqui, ó, do resistor, e o lado preto, que é o lado negativo, eu vou encostar no negativo aqui do resistor. Quando eu faço essa medição, ele vai me dizer, ó, exatamente a tensão em cima dessa resistência. A gente já fez esse exemplo aí, né? Que foi esse circuito aqui, né? Com o R. Aqui é o R1, o R2, o R3 e aqui é a nossa fonte de tensão.
Isso aqui que está representado aqui é justamente esse circuito. Já resolveu anteriormente. Então, quando a gente for medir aqui esse resistor R1, ele vai dar justamente o valor da tensão que a gente mediu lá na outra vez. A gente calculou, né? Fez as continhas matemáticas, que foi quanto? Quem era o VR1? 0,6 volts. No VR2, a mesma coisa. Eu medi a tensão lá no VR2, no R2, que quem é? 1,8 volts. E eu vou fazer a mesma coisa no terceiro, só que aqui a corrente está nesse sentido e eu resolvi botar o meu cabo vermelho no lado negativo e o cabo preto no lado positivo. Quanto é que vai dar a tensão aqui? Vai dar os mesmos 6 volts que a gente mediu lá no outro exemplo anterior. Só que o que é que vai acontecer se eu trocar os cabos aqui? Ele vai aparecer um sinal negativo. Apenas isso. Então, se aparecer uma tensão negativa para a gente em algum momento, não quer dizer que esteja errado, não. O valor absoluto é 6 volts. Quer dizer só que eu medi na polaridade errada, como está aqui, por exemplo. E para medir a tensão, a gente mede sempre nesse esquema aqui, encostando as pontinhas de prova dos nossos cabos nos resistores em paralelo com eles. A gente não viu ainda essa abordagem em paralelo, mas do jeito que a gente está fazendo aqui, é uma medição em paralelo com o resistor. Diferente quando a gente for medir a corrente. Quando a gente for medir a corrente, a gente tem que abrir o circuito, corta aqui, por exemplo, o fio bem aqui, e bota o lado positivo do amperímetro, que é o equipamento agora que mede a corrente elétrica, em cada uma das pontas das perninhas dos componentes. Então, o amperímetro está ligado a uma perninha na fonte, a outra perninha no lado esquerdo do resistor R1, que por sua vez o lado direito está ligado no amperímetro. Ou seja, a corrente que sai da fonte, ela vai seguindo, entra no amperímetro, sai, passa pelo R1, entra no perímetro, passa pelo R2 e assim por diante. Aqui no final, ela faz o caminho oposto. O lado negativo foi ligado aqui primeiro para depois o lado positivo sair do outro lado. E aqui vai acontecer a mesma coisa no voltímetro. No amperímetro, a corrente aqui vai aparecer menos 60 miliamperes. Porque eu medi num lado oposto, de polaridade oposta ao caminho da corrente. A corrente está sentido horário, está seguindo esse sentido aqui. O valor absoluto é o mesmo em todos os amperímetros. Por quê? Porque isso aqui é um circuito em série. Se é um circuito em série, a corrente que sai da fonte é igual à corrente que passa pelo R1, que é igual à corrente que passa pelo R2, que é igual à corrente que passa pelo R3, e assim por diante. A diferença é que se eu trocar a polaridade aqui na medição, vai aparecer um sinal negativo. Então tem um ohmímetro que mede a resistência, o voltímetro que mede a tensão, e eu tenho que medir em paralelo com o componente que eu quero fazer essa medição, e aqui tem o amperímetro que mede a corrente aí que está passando em algum ramo do meu circuito. E quando eu vou fazer a medição da corrente, tem que ser em série com meus elementos, diferente do voltímetro que tem que ser em paralelo. E quando eu junto todos esses equipamentos em um só, que é o que vocês vão usar no laboratório, ele se chama multímetro.